final das contas. E aí, cara, assim, você está falando sobre o conhecimento disperso pela sociedade, né? Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de fontes de conhecimento. Tá ruim aqui, cara? Nossa, Tá muito ruim? agora tá muito melhor. Muito melhor? Cara, olha só. Nossa, cara. Napoleon Hill diz o seguinte, ele diz que conhecimento é poder. Tá? Por que ele diz que conhecimento é poder? Porque as coisas primeiro acontecem na sua cabeça, depois acontecem aqui fora. Então, primeiro acontece no âmbito mental, depois no âmbito material. Logo, primeiro acontece aqui através do seu conhecimento, depois transforma a realidade. E se conhecimento é poder, né, as fontes de conhecimento são fontes poderosas de transformação na sua vida. E Napoleon Hill diz que tem 3 tipos de conhecimento. Tá? O primeiro tipo de conhecimento, a primeira fonte de conhecimento, que é onde você vai buscar o que vai se materializar lá na frente, ele diz que a inteligência é infinita. Tá? A inteligência infinita é uma fonte de conhecimento. Tá? A inteligência infinita é aquela fonte que você não consegue explicar. É aquilo que vem, e Napoleon Hill diz isso, é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem da intuição, é aquilo que você não consegue muitas vezes explicar. E ele diz que você tem a experiência acumulada e a experimentação em pesquisa. Né? A experimentação em pesquisa é um pouco do que o Perini fala, quando o conhecimento é disperso pela sociedade. É o seguinte, você tem conhecimento nesse livro, e isso é poder. Mas você não leu o livro, então, cara, você não adquiriu esse conhecimento. Mas ele existe. Ele é uma fonte de poder que você não acessou. E a gente tem, no nosso mundo, tem museu, você tem livros, você tem escola, você tem faculdade, você tem um monte de coisa. E você tem a experiência acumulada que tem a ver com a sua experiência de vida. Então essas 3 fontes de conhecimento são que vão gerar as 3 fontes de poder na sua vida. Né? Então ele diz, cara, se você for atrás disso, você vai evoluir. E quando a gente for mastermind, cara, a gente vai aumentar as fontes de conhecimento, logo a gente vai aumentar a nossa capacidade de transformação. Né? Agora, na prática, Perrucho, o que você acha, cara? Que, assim, pô, a gente tá falando de mastermind e tal, mas e na prática? O que você acha que tem que fazer para formar um bom mastermind? Assim? Posso contar uma história prática? Uhum. Eu acho que quando eu estava na faculdade, tinha um movimento chamado Empresa Júnior. Uhum. E a gente fecha projetos na Empresa Júnior. É basicamente uma iniciativa que tem vários alunos universitários que trabalham para vender projeto, elaborar estratégia de marketing, para vender. E é bem legal. E eu fazia parte de uma empresa júnior chamada Fluxo, era lá do FRJ. E eu me lembro que teve uma vez em que eu vendi meu primeiro projeto. Tava eu e um amigo. A gente tinha acabado de fazer uma reunião de negócios para vender para uma panificadora um estudo de layout. Basicamente, era o que a gente estava fazendo, como fazer a engenharia de produção. E aí a gente foi comemorar. Foi num bar, perto da sala onde a gente tinha feito a reunião. Foi tomar um chopp. E a gente começou a conversar. Cara, que maneiro seria se a gente pudesse trazer um veículo de informação que trouxesse conhecimento sobre negócios, só que de forma jovem. Uhum. E aí, ali surgiu os primeiros pensamentos do que viria a ser jovens de negócios. Então, quando pensa em jovens de negócios, o sentimento de comunidade, no caso pelo nome sendo plural, jovens, na verdade ele existe hoje, mas começou com 2 pessoas que sentaram juntas em um momento de euforia para basicamente pensar numa iniciativa que até então não existia. Então, esse momento, caso 2 pessoas não tivessem se juntado, criado uma espécie de mente mestra para fazer aquilo acontecer, talvez não fosse permitir que eu tivesse o privilégio de estar conversando com vocês hoje, porque nada disso teria acontecido depois. Então, acho que esse, na minha vida seria o maior exemplo prático disso. Sim, sim. Então, Bar é lugar de mastermind. Total. Podia ter um bar chamado Master Bar? Master Bar. Cara, mas é de verdade, sei lá, eu já montei 2 empresas falidas com amigos por causa de conversas de bar, assim, que a gente fala, isso vai dar muito certo, isso vai ser muito incrível. Esse é o exemplo errado, né? Não, mas não é que, não é exemplo... acho que não é questão de exemplo errado ou certo, mas era tipo assim, eram 6 jovens com um alinhamento unido pró a uma coisa dar certo, que na época era fazer confecção. E com certeza a gente não tinha o menor conhecimento com isso. Mas a ideia era, tipo, a gente achava que isso ia dar muito certo, isso ia dar muito fruto, ia dar muito dinheiro. A gente não tinha conhecimento, mas eu acho que o racional ali de você conseguir juntar e alinhar a mente para você conseguir fazer algo maior... Esse foi um. Qual foi o outro? O outro era uma produtora que... Produtora? Produtora. Ah, mas te deu conhecimento, então. Deu você trabalha com isso hoje. Deu conhecimento pra caramba. Peguei uns 2 negócios grandes e eu só não fui pra frente porque... os sócios eram ruins, né? Aí eu desisti e fui trabalhar no mercado tradicional mesmo. Entendi. Mas olha, Thiago, uma coisa interessante, né? Que você coloca não só do Mastermind, como você disse, não dá para falar de todas as leis que ele coloca no livro, mas o Napoleon Hill, ele pegou essas leis da observação de casos de sucesso, né? Uhum. E isso até traz assim um conceito jurídico que hoje o pessoal que estuda direito com certeza conhece, mas a maior parte das pessoas não. Hoje a gente entende lei
como aquilo que está no Congresso e o pessoal escreve. E aí, quando um deputado quer, ele vai lá e aprova uma lei criando o Dia Nacional do Pão de Queijo, por exemplo. E aquilo vira lei. Só que isso é a lei positiva, né? Está escrito lá, foi positivada. E tem aquela lei que vem do jusnaturalismo. O pessoal fala que as leis, elas já existem, é que a gente não descobriu ainda. Igual a gravidade. Não é porque você não conhece a lei da gravidade, você vai sair voando por aí. Você pula e é puxado de volta para o solo. Então, lá atrás, esse conceito ele era muito mais forte, ele foi meio que largado, e ele voltou a ser forte na época da Segunda Guerra Mundial, depois que a gente ganhou dos nazistas, né? A gente que eu digo o mundo livre. E aí os nazistas, a defesa deles no julgamento era que, olha, eu só segui a lei. Na lei tá aqui, que eu podia tirar o patrimônio do judeu, por exemplo. Eu não fiz nada de errado, eu estava cumprindo ordens e seguindo a lei. Porque os nazistas criavam as leis que eles queriam seguir. Mas, pelo jusnaturalismo, a gente sabe que certas coisas são erradas. Então, o Napoleon Hill, ele não escreveu que o Mastermind é uma lei. Ele só descobriu que o Mastermind é uma lei. E se você for ver, não tem um caso. Não vou falar que não tem um caso de sucesso, talvez tenha. Mas alguém criou alguma coisa muito grande sem ter feito um Mastermind. É muito difícil, porque ninguém cria algo grande sozinho.